Boa noite, muito boa noite. Boa noite, Mara, boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão aqui e que entrarão posteriormente. É, Agradeço a presença de vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a perda de peso e de um sistema muito importante, onde nós colocamos a dietoterapia chinesa para que você ou um paciente seu ou quem você conhece e queira ajudar possa emagrecer de 4 a 10 quilos no primeiro mês. Esse é o objetivo dessa live, ok? O objetivo dessa live é hoje já eu passar algumas dicas para vocês, dicas importantes, muito importantes. Vou pedir para vocês puderem dar um coraçãozinho ali, acenar para chamar mais gente, para o algoritmo do Instagram e chamando mais pessoas que estão inscritas aqui. Eu agradeço muito, ok? Então nós vamos falar sobre perda de peso. Vamos falar sobre perda de peso e de uma forma natural de perder peso, de uma forma eficaz de perder peso, e a promessa é essa. Qual é a promessa? 4 a 10 quilos no primeiro mês. E por que essa é a promessa? Então, é importante porque nós temos esses resultados em 100% dos casos das pessoas que realmente aderiram e fizeram exatamente como tem se preconizado aqui. Então vou me apresentar para vocês, vou contar como surgiu esse sistema de tratamento baseado na dietoterapia chinesa, como através de diversos testes ao passar dos anos a gente colocou isso no campo de batalha para que realmente a gente pudesse hoje dar um aval e dizer para você, realmente fazendo esse método passo a passo, implementando ele, você realmente vai perder de 4 a 10 quilos por mês. Eu falo de 4 a 10 quilos, tem pessoas que perdem até mais do que 10 quilos, mas de 4 a 10 quilos, com certeza, se fizer exatamente tudo certo, o que vai ser recomendado. E importantíssimo aqui, uma boa noite para todos, né, que estão chegando, mas algo muito importante aqui é o seguinte: para tudo nessa vida existem métodos, existem protocolos que já foram testados, que já foram validados. E eu quero contar também para vocês a história desse protocolo. Mas para tudo que foi testado, que foi validado, que a gente pode implementar, não adianta você ter o método na mão e não implementá-lo. Então eu vou falar aqui como você ter o método na mão e como você implementar esse método no dia a dia. Resolvi fazer no domingo essa live, porque a gente sempre, certas coisas importantes, a gente sempre deixa para o dia seguinte, né? Quantas vezes a pessoa não quis começar a fazer exercício, vai começar na segunda-feira, vai parar de fumar, vai começar na segunda-feira, na realidade é importante que você compreenda bem o que vai ser colocado aqui, para que depois comece isso sabendo exatamente como fazer. Todos que estão aqui, todos que se inscreveram, eu vou deixar também o meu número de WhatsApp, mas para essas pessoas que assistirão a aula aqui, a aula não ia ser gravada, mas foi pedido por algumas pessoas que realmente se inscreveram e não puderam estar. Então a gente vai ver até no final da live se a gente deixa ou não gravado. Nós temos que verificar aqui, ok? Porque a princípio ela foi avisada uns dias antes, 15 dias antes, e não seria gravado. Então nós vamos ver aqui até o final. Mas vamos lá, importantíssimo, tá? Importantíssimo, um tema assim fundamental, um tema da questão da perda de peso, da obesidade, é um tema mundial. No Brasil, estima-se que 50% da população esteja acima do peso e muitos obesos. Então é muita gente cada vez mais. E muito pela questão do estilo de vida, pela questão principalmente da questão alimentar, ok? E já vou começando essa live para dizer para vocês que quem não viu ainda nos seus e-mails, quem está aqui nos seus e-mails recebeu e depois queira ver, observem lá, tem alguns depoimentos de pessoas que passaram pelo nosso tratamento, de algumas pessoas que passaram no nosso tratamento. Mas esse tratamento ele foi validado ao longo. Eu trabalho com medicina chinesa há 24 anos, então eu quero contar um pouquinho a minha história para quem ainda não conhece. O meu nome é Giovanni Hoffman, sou doutor em medicina chinesa, sou especialista em acupuntura,
fitoterapia chinesa, dietoterapia chinesa, Qigong, ou seja, todos os pilares da medicina chinesa, e também sou professor da área, ensino, trabalho no dia a dia em consultório e também ensino profissionais de saúde a melhorar os seus atendimentos e aprender medicina chinesa. Também sou o criador dos florais de Hoffmann, que são os únicos no mundo que fazem o que fazem os fitoterápicos chineses. Em relação à perda de peso, quando eu concluí a minha formação em acupuntura inicialmente, sempre se preconizou que a acupuntura fazia reduzir peso de uma maneira muito boa. E realmente faz. E eu comecei a trabalhar nessa parte de acupuntura, de estética. Já na medicina chinesa a gente abre para muitas áreas, né? E a gente acaba se especializando em algumas, né? Então me especializei muito em dor, criei um tipo de tratamento para dor que chama acupuntura num só ponto para dor, que é o único método ensinado no Brasil. Foi formado só uma turma até agora física, presencial, e outros nos meus cursos online. Mas nós começamos primeiro a atender pessoas com acupuntura para o tratamento de dor, de emagrecimento. E aí, o que acontecia? Se tinha um bom resultado, sim, mas não o resultado que eu esperava. Para a medicina chinesa, cada pessoa que quer emagrecer tem uma forma diferente. E aí era o grande desafio, né? Essa forma diferente de emagrecer. Então, quando se faz acupuntura, quando se faz fitoterapia chinesa, quando se faz dietoterapia chinesa, se faz uma avaliação em cada pessoa e para cada uma delas vai se direcionar um tratamento muito individualizado. Fazendo esse tratamento individualizado, todos têm resultados. No entanto, como a questão da obesidade tem várias causas diferentes, muitas causas são a ingestão de alimento de maneira errada. Às vezes a pessoa até está comendo os alimentos certos, mas da maneira errada, não está seguindo um passo a passo, não está. Boa noite a todos, né, que estão entrando agora. Não está seguindo um passo a passo, a pessoa tem algo, né, uma forma de se alimentar logo de manhã, porque na maneira que você se alimenta logo de manhã, ela vai determinar como você vai processar e como a alimentação, como você vai digerir, como você vai assimilar essa comida, então em termos de perder peso. E o que você vai aprender aqui, não tenho dúvida, é para a vida, não só para perder peso. Então, para perder peso também, né, que é o principal aqui, mas para melhorar a saúde também, e principalmente isso. Então, como eu disse para vocês, tem muitos fatores diferentes que levam ao ganho de peso. Para a medicina chinesa, ela divide as pessoas em dois grandes grupos. Então, vamos começar por aqui. Ela divide um grupo que nós chamamos de um grupo mais yang, um grupo mais ativo, um grupo mais quente, e um grupo mais yin, um grupo mais frio, um grupo mais passivo do ponto de vista metabólico. Aqui falando do ponto de vista metabólico. Então, as pessoas de um ponto de vista mais yang são as pessoas que são muito agitadas, são as pessoas muito calorentas, são as pessoas que quando colocam a língua para fora e observam no espelho, e é importante que você faça isso, a saburra da língua, que é essa cobertura, ela vai ser uma cobertura mais amarela ou mais seca, e a língua vai ser mais avermelhada. Então essa pessoa tem muito calor interno. Imagine, tem vários tipos de pessoa, mas imagine aquela pessoa que você conhece, que é toda encalorada, que sua bastante, que é todo vermelho. Esta pessoa é mais yang. Mas tem várias gradações da pessoa yang. A pessoa mais yin, aquela pessoa que se cansa fácil, aquela pessoa que tem dor de cabeça, aquela pessoa que tem um cansaço muito grande e que na língua, quando coloca a língua para fora, a saburra é mais branca, a língua é mais branca. Então observe isso quando você acorda, põe a língua para fora antes de escovar o dente, antes de escovar a língua, olhe se ela é mais branca ou se ela é mais amarela. E aí você vai saber se o seu organismo internamente está mais yin ou está mais yang. E claro, tem alimentos quentes, tem alimentos frios. Bem, então, ao longo de toda a minha trajetória, eu usei dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa, bons resultados, e acupuntura com bons resultados. No entanto, eu queria preconizar um sistema onde eu conseguisse abordar as várias diferenças, que são mais de 10 diferenças, são 11 raízes que a gente chama, 11 causas
da obesidade ou do excesso de peso, e todas essas 11 causas para que trabalhasse em todas as pessoas e todas emagrecessem e todas melhorassem a saúde. E aí então a primeira coisa que se tem que determinar é se a pessoa é mais yin ou mais yang, para poder adequar apenas uma diferença aí entre elas. Depois o restante dentro da dietoterapia vai ser tudo igual. Esse processo, logo que eu terminei a minha formação, eu comecei a trabalhar com ele. No entanto, ele foi modificando várias vezes ao longo do tempo. E há 13 anos atrás nós chegamos num protocolo que era melhor que a acupuntura, era melhor que fitoterapia e que poderia ser abordado para todas as pessoas. Então aí é que está o pulo do gato, né? Ou seja, para a medicina chinesa, o que determina o peso das pessoas é, anote aí, o sistema baço-pâncreas. O sistema baço-pâncreas eu vou resumir aqui como sendo a nossa digestão. Modernamente se fala muito em probiota intestinal. Probiota intestinal o que é? São as bactérias que tem desde a nossa boca, todo o trato digestório, estômago, principalmente, intestino delgado, principalmente. Então, estes alimentos, esses órgãos em si, eles têm bactérias. Todos nós temos bactérias, trilhões de bactérias. Estima-se que nós temos 39 trilhões de bactérias nesses sistemas. Essas bactérias dirão ou ditarão o nosso peso. Se nós vamos ser mais magros, se nós vamos ser mais gordos. Então tem aquela pessoa que você conhece que às vezes come bastante e é magrinha. Tem aquela pessoa que você conhece que talvez coma pouquinho e tem dificuldade de perder peso. E por que acontece isso? Porque justamente o sistema baço-pâncreas dessas pessoas, ou seja, entre aspas, o sistema baço-pâncreas é, na medicina moderna, a probiota intestinal, ela está alterada. Alterada no sentido de quantidades de bactérias boas para quantidade de bactérias ruins. Então nós temos um órgão que é um órgão oculto, né? Nós temos o estômago, o fígado, o rim, mas nós temos a função desse órgão, que é o órgão oculto, que eu chamo que é regido por essas bactérias, que é a probiota intestinal. Quando nós mudamos a probiota intestinal, nós mudamos o peso. Então, algo que realmente não está adequado para perder peso, e aqui é importante que você saiba, é a redução de calorias. Segundo a medicina chinesa, a redução de calorias ela está errada para perder peso. Bom, poderíamos perguntar como essa redução de calorias, segundo a medicina chinesa, está errada para a perda de peso. Nós temos algo que chamamos, dentro da medicina moderna, dentro da área da nutrição, que chama taxa de metabolismo basal. Lembre-se que a nutrição moderna ela estuda, né, toda a parte da gênese da obesidade, toda a parte de alimentos funcionais e ela vai estudar principalmente os 5 nutrientes, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas e minerais, né? Lipídios e glicídios na mesma classe. E aí tem diversos tipos de dietas hoje para que as pessoas emagreçam. Mas imagine você que nós estamos aqui numa quantidade que nós ingerimos aí, uma quantidade de calorias de 2.000 calorias por dia. E aí nós entramos numa dieta e modificamos isso e acabamos ingerindo 1.500 calorias por dia. O que vai acontecer no nosso corpo? Por isso que eu chamo que este método não está correto da forma que muita gente utiliza hoje ainda, né? E vamos falar aqui da forma que a gente realmente tem resultado. Quando você faz isso, quando você pega, digamos que uma pessoa, 80 quilos, 70 quilos, não importa o peso, digamos que para você manter o seu peso, você precisa atualmente de 2.000 calorias por dia e você ingere isso. Se você entrar numa dieta que restringe calorias apenas, é lógico que você vai emagrecer, mas você baixou as calorias, o seu metabolismo também ele vai abaixar. Como ele vai abaixar, o que acontece é que com o tempo o corpo vai ficando internamente mais frio. Dentro da medicina chinesa nós chamamos mais yang, calor, mais yin, frio. Então ele vai ficando mais yin, vai ficando mais frio. Ou seja, você perde um determinado peso, sim,
e você reduz a caloria para 1.500. Ok. E chega uma hora que o seu peso estacionou, ou o peso do seu cliente, ou o peso do seu paciente estacionou. A partir desse momento, então, é restringido e modificado mais um pouco a alimentação no sentido de caloria. Eu estou falando aqui de forma geral, ok? Independente da questão alimentar no geral, nesse momento estou somente falando de calorias. Então, digamos que estava em 1.500, você chegou até um patamar de peso perdido e aí estacionou. Foi modificado a dieta novamente para 1.000 calorias. Então, você baixa o peso novamente e vai chegar num ponto que estaciona novamente. Só que com essa baixa de calorias, o seu metabolismo vai baixando também, ou seja, o seu corpo internamente ele vai ficando mais mais frio. O que ocorre? Digamos que se você estivesse ingerindo 2.000 calorias por dia, no início do tratamento você estivesse com 80 quilos, e você reduziu para 1.500, baixou o peso, e você reduziu para 1.000, digamos que você chegou com 60 quilos. Só para dar um exemplo, ok? Não me pergunte da questão agora, homem ou mulher. Vamos pegar uma linha geral. Digamos que a pessoa chegou nos 60 quilos, com 1.000 calorias. Se ele não conseguir manter essa dieta, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ingerir um pouco mais de calorias. Agora, quando ele começar a ingerir novamente 1.500 calorias, o seu corpo não tem este metabolismo inicial. O seu corpo está mais frio internamente. Ou seja, o que acontece vai ser muito fácil a pessoa chegar novamente no mesmo peso, até consumindo menos calorias, e se voltar a se alimentar de 2.000 calorias, ela vai passar do peso até. É o famoso efeito sanfona. Ou seja, restringe comida, dietas muito restritivas, que não é adequado. A pessoa vai restringindo, diminui peso, chegou uma hora que estabilizou. Se porventura ela fugir disso, mesmo que ela não chegue lá nas 2.000 calorias por dia, às vezes chega em 1.900, 1.800, ela vai ainda ficar com mais peso que anteriormente. É o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Por quê? Porque justamente o metabolismo dela, a questão de calor interno dela, que nós chamamos de Yang, calor, e Yin, frio, o Yin está ganhando, o Yin está maior, então tem muito mais frio. Se tem muito mais frio, ela vai metabolizar aquele alimento de uma maneira diferente. Ela não vai metabolizar aquela mesma caloria da mesma maneira, ou seja, ela vai pegar mais peso e de uma forma muito fácil. É onde é que muitas pessoas estão nessa corrente, nesse efeito sanfona. Faz uma dieta, perde peso e depois ganha peso, às vezes o mesmo, às vezes até mais. Então, eu não estou querendo dizer aqui que diminuir caloria não vai resultar em diferença de peso. É lógico que vai. Se uma pessoa come 3.000 calorias por dia e outra pessoa ingere 1.000 calorias por dia, lógico que vai dar diferença. No entanto, a questão é que nós não podemos fazer um sistema em que nós se preocupamos apenas com calorias. Nós temos que se preocupar com o metabolismo. Nunca diminuir esse metabolismo, mas sempre aumentar esse metabolismo. Então, quando eu trabalhava com a dietoterapia chinesa no sentido de melhorar a saúde das pessoas, e esse foi o objetivo inicial do tratamento de dietoterapia chinesa há alguns anos atrás, o objetivo era o quê? Era melhorar a saúde da pessoa, melhorar o metabolismo e, consequentemente, ela emagrecia. O emagrecimento era a consequência disso. Depois a gente aperfeiçoou isso e chegamos num método, é o único método no Brasil que você está vendo aqui, o único método no Brasil que utiliza de dietoterapia chinesa exclusivamente para emagrecimento. Nos últimos 3 anos, então, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas nos últimos 3 anos passaram por esse processo. Nós temos pessoas atualmente passando por esse processo, nós temos pessoas no consultório passando por esse processo. E qual que é o processo? O processo é misturar os alimentos de uma forma adequada para que o seu organismo se fortaleça, melhore prisão de ventre, diminua a ansiedade, melhore a sua saúde, diminua peso e diminua de 4 a 10 quilos no primeiro mês. Como? Mudando a probiota intestinal, mudando as bactérias intestinais. E para isso nós temos que saber exatamente como se alimentar quando acordamos,
como se alimentar no meio da manhã, ou no meio-dia, ou no meio da tarde, ou à noite. Então é importante que a gente entenda algumas coisas do mecanismo da digestão. O alimento ele fica entre 3 e 4 horas no estômago. Então, o ideal, se você quer emagrecer, a primeira coisa é evite se alimentar em demasia. Nunca se alimente em demasia, mas evite se alimentar em demasia pelo menos 3 horas. Por exemplo, você almoçou agora. Tente não comer nada até 3 horas da tarde. Por quê? Porque nesse mecanismo o seu corpo ainda está fazendo digestão. Se ele ainda está fazendo digestão no estômago, claro, todo o trajeto leva de 12 a 14 horas, mas ele está no estômago ainda. Se você colocar alimento em cima, vai prejudicar a digestão. Então vai ser difícil perder peso assim. Se você passa de 5 horas de se alimentar, então você almoçou meio-dia e você não comeu nada. Você quer emagrecer, não comeu nada, e você vai querer comer lá pelas 18 horas, 6 da tarde. Aí chegou lá 6 da tarde, então você se alimentou. O que acontece? O organismo tem um sistema no corpo que é um sistema que salvaguarda a vida, um sistema que protege a nossa vida. Se a alimentação não está vindo por muito tempo, vai haver uma diminuição do metabolismo. Por quê? Porque nós temos que estocar energia para não morrer. Isso que o organismo instintivamente percebe. Não está vindo comida um determinado tempo, ele vai desacelerar para que não desgaste muito aquela comida. Então, nós temos diversos mecanismos compensatórios. Não devemos comer muito próximo uma refeição da outra, mas também não devemos comer muito longe. Então, pessoas que se alimentam 2 vezes por dia, por exemplo, têm maior dificuldade de emagrecer do que pessoas que se alimentam 3, do que pessoas que se alimentam 4. Isso é importante e fundamental nós observarmos. Vou pedir para vocês que depois de terminar esse vídeo, se vocês puderem, quiserem, ou amanhã, vocês busquem nos e-mails de vocês que foi mandado, quem se inscreveu nos e-mails tem, os depoimentos de algumas pessoas que tinham até 140 quilos e que hoje estão com menos de 90, né? E já tinham feito de tudo, inclusive passado fome para perder peso. E chegou uma hora que estacionou totalmente. Então estacionou totalmente e a pessoa não conseguia perder mais peso. E quando ela entrou neste protocolo de tratamento, ela conseguiu. Por quê? Porque ela mudou calorias? Não, porque ela mudou a probiota intestinal. Outra coisa importante, agora não falando de alimentação, porque eu vou falar exclusivamente de alimentação hoje aqui, mas muitos mitos é que a questão de emagrecimento, ela se dá com muito exercício cardiovascular. O exercício cardiovascular é super importante, mas se você quer queimar mais calorias, você precisa ter um sistema com mais músculos. O músculo queima mais calorias. Então, por exemplo, musculação é algo importante para quem quer perder peso, falando em termos de exercício, né? Muitas vezes a pessoa vai para uma academia e é colocado ela para perder peso numa esteira. E ela perde peso sim na esteira, mas ela perde peso de massa muscular magra também, de músculo junto. E com isso, num segundo momento, vai diminuir o metabolismo. Então, tudo isso é importante. Se você quer realmente perder peso com exercício, ou escolha exercícios rápidos, tem exercícios aí de 10, 15 minutos rápidos, ou você opte pela musculação no sentido de perda, porque vai ter mais massa muscular, e tendo mais massa muscular, para sustentar mais massa muscular, precisa mais energia do que para sustentar a gordura, que é a energia em si. A Cláudia está aqui falando método aprovado, né? Que bom, né, Cláudia? A Cláudia passou pelo processo, está passando pelo processo, inclusive tem o depoimento dela, quem quiser ver, depois entre nos depoimentos ali, tem depoimento de algumas pessoas. O método serve para pessoas desde novos, né, de crianças, adolescentes, até idosos. Então temos pessoas jovens, muito jovens, que fizeram o tratamento, e pessoas com mais de 70 anos. Então é importante que você verifique essa questão, ok? Fundamental essa questão.
Não tem idade, desde que você faça a coisa certa. E fazer a coisa certa, como eu falei, é começar pela probiota intestinal. É a parte mais importante. Nesse mecanismo muito importante de fazer emagrecer, é importante que nós adotamos algumas medidas. Quais as medidas que nós devemos adotar? Nós devemos adotar medidas de inserção de chás, sim, inserção de chás dentro da nossa dieta do perda de peso. Por que inserção de chás? Muitas pessoas dirão, mas chá não emagrece, chá vai desinchar apenas. Na verdade não, segundo a medicina chinesa, chás ou fitoterápicos certos, digestivos certos, eles vão melhorar a digestibilidade, eles vão aumentar o metabolismo, eles vão fortalecer o corpo e eles vão melhorar também a probiota intestinal. Portanto, diretamente eles vão fazer emagrecer, vão ajudar. Não é só chá, não é só comida, é uma conjunção certa de cada uma das coisas. Eu vou falar de uma forma geral primeiro e depois eu vou falar de algo que você já pode colocar em prática, se você quiser, a partir de amanhã, ok? Quem quer perder peso é, primeiro, aprender como se faz e, segundo, colocar em prática. Porque mesmo que a gente a gente aprenda todas as formas, todas as combinações e não coloque em prática, e tem um método na mão, o método não vai funcionar por si só. Então nós temos que aprender o método e colocar ele em prática. Estarmos preparados, estarmos decididos, termos o método em mãos e depois partirmos para a ação. Quando se faz isso, se consegue o peso desejado. Quando se faz isso. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos repassar a você a combinação de alimentos. Combinação de alimentos simples, combinação de alimentos do dia a dia, mas que essa combinação vai fazer com que a probiota intestinal melhore. Lembre-se o seguinte, quando eu falar de probiota é a própria bactéria, quando eu falar de probiótico é a bactéria, são as bactérias que fazem parte do nosso sistema digestório. Quando eu falar em pré-biótico, eu estou falando alimentos que alimentam as bactérias boas. Então, pré-biótico vai alimentar a probiota intestinal boa. Nós temos que ter uma proporção de 5 bactérias boas para uma ruim. Tem pessoas que têm desproporcional isso. 3 boas e 3 ruins. Claro, nós temos 39 trilhões de bactérias, então estou falando de números muito altos aqui. Tem gente que tem 3 boas e 3 ruins, tem gente que tem 5 ruins e 1 boa. Não vai conseguir emagrecer dessa forma, mesmo fazendo muitos exercícios, mesmo suando demais, não vai conseguir perder peso rápido e não vai conseguir melhorar a saúde. Para melhorar a saúde, nós temos que fazer algo. Imagine você que o seu corpo é uma casa. E essa casa, ela está de uma maneira, né? Tem um jardim, imagine a parte de fora, né? Um jardim, e lá tem determinados tipos de plantas, e imagine de uma forma bem lúdica para você entender o sistema que vai ser passado aqui, o passo a passo. Mas imagine que você tem uma casa ideal, o nosso corpo. E que você, há algum tempo, você se ausentou dessa casa ideal. Você se ausentou. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai começar a crescer plantas ali, vai começar a ter matos, vai começar a ter erva daninha, vai começar a aparecer tudo quanto é tipo de bicho. Isso ocorre se a gente não sabe exatamente como cuidar do nosso corpo, e a maioria das pessoas não sabe. Claro que é dito para nós, olha, coma mais salada, coma mais verduras, coma mais frutas, coma um pouco menos de carne. E aí tem várias dietas, low carb, no carb, dieta de proteína, dieta disso, dieta daquilo, que as pessoas ficam perdidas. Mas vamos voltar para casa. Imagine que essa casa, o dono da casa saiu por um tempo e essa casa começou agora a ter muito mato, muito bicho, de tudo.
Quando você faz uma limpeza na casa, e é isso que nós precisamos fazer primeiro no nosso corpo, então para emagrecer a primeira coisa que nós devemos fazer é uma limpeza no nosso corpo, claro, da forma correta. Mas quando você faz uma limpeza na casa, imagina que você agora voltou para casa e contratou uma pessoa ou uma equipe para fazer uma limpeza externa. E todo mundo começa a trabalhar ao mesmo tempo, lá 10 pessoas começam a trabalhar ao mesmo tempo, corta aqui, corta lá, sai bicho para tudo quanto é lado. Quem passa na rua naquela hora, já viu a casa antes com mato e depois vejo naquela hora barulho, mato caindo, bicho correndo para cá, para lá, vai olhar de fora e vai imaginar o seguinte, que parece nesse momento agora que essa casa está pior do que antes. Antes pelo menos a pessoa estava acostumada, parece agora que ela vai estar pior do que antes. É isso que acontece quando nós fizemos na nossa casa, no nosso corpo, uma faxina, no sentido de uma desintoxicação para realmente melhorar o nosso corpo e deixar ele preparado para habitar nele as bactérias certas. Quando eu falo de bactérias certas, é aquelas que darão o nosso peso adequado e nos darão mais saúde, não importa o nível de saúde que a gente tenha. Se uma pessoa está acima do peso ou muito abaixo do peso, para a medicina chinesa a saúde dela não é adequada. Claro que tem parâmetros para isso, peso, altura, tem vários equipamentos para parâmetros de peso. No entanto, é importante a gente trabalhar a probiota intestinal e eu vou passar aqui passo a passo. Eu quero que você pegue agora caneta e lápis na mão, pegue aí caneta e lápis na mão e anote passo a passo o que nós vamos ter que fazer para emagrecer e permanecer magro. O que nós vamos fazer? Basicamente, nós vamos precisar fazer 3 coisas. Eu vou falar bastante da primeira coisa aqui, mas basicamente 3 coisas. Quais são as 3 coisas básicas que nós devemos fazer? A primeira coisa é uma limpeza, uma desintoxicação. Quando eu falo de desintoxicação, eu estou falando melhorar funções naturais de desintoxicação, como melhorar funções do fígado e melhorar funções do rim, principalmente, mas também funções do intestino. Então a pessoa tem prisão de ventre. Ela tem que melhorar essa prisão de ventre para conseguir emagrecer e permanecer. Lógico que tem pessoas que você conhece que são bem magrinhos que têm prisão de ventre. Aí tem que tratar alguns órgãos. Mas eu estou falando aqui daquela pessoa que tem peso a mais e tem prisão de ventre. Então ela tem que melhorar seu intestino para poder realmente emagrecer e permanecer. Porque ali está demonstrando já de cara que a sua probiota intestinal não está boa. A pessoa tem H. pylori, a pessoa tem gastrite, a pessoa tem azia, queimação, já está demonstrando que a sua probiota intestinal não está boa. Então é preciso melhorar isso, mas o sistema que será passado aqui então é para melhorar isso também. E perder de 4 a 10 quilos no primeiro mês. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é desintoxicação. Desintoxicação de uma maneira correta. No tempo correto. Quando eu falo no tempo correto, desintoxicar um organismo é de 1 a 3 dias. E aqui eu vou falar de 3 dias, uma desintoxicação de 3 dias. Por que de 1 a 3 dias? Porque as bactérias que estão no nosso organismo, elas se reproduzem muito rápido, mas o tempo de vida dela, então um ser vivo ele nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre. Né? O ciclo de vida do ser vivo. Da bactéria, normalmente é 24 horas, um pouquinho mais dependendo da bactéria. Então, se você fizer um tratamento no sentido de fazer uma desintoxicação adequada por 3 dias, você está jogando para fora todas aquelas bactérias ruins. Mas o processo de desintoxicação é um processo, além de ser importante, ele é um processo que tem que entender ele muito bem, porque se você for uma pessoa de natureza muito ou seja, uma pessoa de natureza muito fria, uma pessoa que tem muita fraqueza no baço, que tem muita intoxicação, quando você fizer uma desintoxicação vai dar muita dor de cabeça, vai dar tontura, vai dar muita fraqueza. E aí tem artifícios importantes que irei passar aqui para que isso não aconteça. Se você não colocar em prática esses artifícios, isso vai acontecer. Quanto mais intoxicado está o sistema
E quanto mais fraco for o metabolismo no sentido de frio metabólico, então tem aquelas pessoas Yang com calor metabólico e tem aquelas pessoas Yin com muito frio metabólico. Aquelas pessoas Yin com frio metabólico, elas sofrem se elas fizerem uma desintoxicação, elas sofrem. Por que elas sofrem? Porque a desintoxicação nesses 3 dias vai esfriar o corpo um pouco mais. Por isso que nós temos que ter artifícios para saber o que colocar dentro da alimentação para que não esfrie o corpo. Então, estas pessoas que têm natureza fria, que têm essa burra branca, aquele tapetinho da língua branca, que tem os pés e as mãos frios, eu recomendo que essas pessoas, nos 3 dias, utilizem uma coisa, já no seu suco da manhã, que eu vou passar um suco aqui também, um suco enzimático. Dentro desse suco, utilizem gengibre. E pode ser utilizado o gengibre ao longo das alimentações diárias, porque o objetivo vai ser não esfriar tanto o sistema. Na verdade, o gengibre ele aquece o sistema, mas aqui vai ser para não esfriar tanto, porque as outras coisas que vão ser passadas aqui, todas elas esfriam. Então, para aquela pessoa que tem muito calor, não deve colocar gengibre. Para aquela pessoa que tem muito calor, deve botar suco de limão dentro do suco que eu vou passar aqui da manhã. Então, vamos lá. Se vocês todos têm aí papel e caneta na mão, então vou passar agora para vocês exatamente o que tem que fazer no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, na janta, antes de dormir, por 3 dias. Lembre-se, os 3 dias são de desintoxicação. É necessário essa limpeza, primeiro, que nós pegamos essas bactérias ruins e jogamos fora e deixamos o ambiente limpo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa a fazer é repor bactérias boas. E aí tem diversos alimentos que ajudam nisso, principalmente verduras. E por que a verdura? Porque a verdura tem fibra. E a fibra ela é super importante, não é por questão de caloria a verdura, mas é por questão de fibra. A fibra ela é importante porque a fibra não é digerida pelo nosso organismo. A fibra vai ajudar nos movimentos peristálticos e vai ajudar também a alimentar bactérias boas. Então é super importante nós ingerirmos verduras, algumas frutas que eu vou passar aqui, justamente por essa questão de fibra. Um animal, por exemplo, um boi, uma vaca, eles têm o estômago dividido em 4 partes. Então, um animal, o boi e a vaca, eles vão lá e comem comida verde, né? Digamos que eles comem a ração, mas eles comem lá o pasto. O que ocorre quando eles comem o pasto? Eles sim conseguem digerir, porque eles são animais ruminantes. Então, vai chegar lá no estômago, o estômago é dividido em 4 partes, vai fazer diversos tipos de digestão, não vai conseguir digerir no mesmo momento aquele alimento, né? Aquele pasto, e aí ele vai voltar, no caso o boi vai ruminar, vai mastigar mais um pouco, e aí vai chegar uma hora que as bactérias que estão lá no intestino da vaca, do boi, vai ter uma simbiose que vai ter um que nós chamamos de mutualismo, né? Ou seja, aquelas bactérias lá, elas são muito importantes para transformar isso em nutriente para o boi, enquanto o boi é o organismo necessário para as bactérias viverem. Então, um vive em simbiose com o outro, para que todos os dois seja bom essa relação, seja boa essa relação. É importante que nós usamos também alguns alimentos para que isso aconteça. Muitas pessoas, por exemplo, às vezes tomam vitaminas, ou às vezes comem determinados alimentos, e digamos que a pessoa come um determinado tipo de vitamina, toma um suplemento de vitamínico, e aí vai fazer um exame de vitaminas e acaba dando baixa aquela vitamina. E aí ela chega para o seu nutricionista, ou para nós, enquanto terapeutas no consultório, ou para o médico, nutrólogo, e vai dizer, olha, mas eu fiz o exame, eu tô ingerindo essa vitamina. Ah, está faltando vitamina B3, B6, mas eu estou ingerindo. A questão você não é o que você come, como muitas vezes é falado. Você é o que digere do que você come. Então, às vezes, você está ingerindo aquilo, mas não está digerindo aquilo. Então,
Estando em desequilíbrio essas bactérias, vai ter problemas, vai faltar essa vitamina. Digamos que numa casa onde tem 3 pessoas, todas elas se alimentam da mesma comida. Todas elas da mesma comida. Uma dessas 3 pessoas tem anemia ferropriva. Então, quando ela vai num profissional de saúde, o que é feito normalmente? É dado ferro para ela tomar, desde de injeção ou comprimidos, de diversas formas, é dado ferro para essa pessoa tomar. Pela medicina chinesa, não está correto dar ferro para essa pessoa tomar, apesar de que está faltando ferro para ela. Mas por que não está correto? Porque se você olhar, tem 3 pessoas na mesma casa comendo o mesmo alimento e uma delas apenas tem anemia, não é que está faltando ferro, porque se estivesse faltando ferro, todas elas estariam sem ferro na alimentação. O que está faltando então? Está faltando as bactérias intestinais trabalhar de uma determinada maneira para que o sistema baço-pâncreas, esse sistema que faz a digestão de uma maneira, quando eu falo sistema baço-pâncreas, eu estou falando fígado, vesícula biliar, estômago, próprio baço, próprio pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Então eu estou falando aqui de 7 órgãos, quando eu estou falando do sistema baço-pâncreas na medicina chinesa. Então é importante mudar a função do sistema baço-pâncreas para que ele, o que nós chamamos na medicina chinesa, gere sangue. Quando o sistema baço-pâncreas está funcionando bem, a pessoa não tem anemia. Então, pessoa que tem anemia não é falta de ferro necessariamente. Claro que se você der ferro para ela, pode ser que aumente o nível, mas não apenas fazer isso. O que tem que fazer é mudar a função do sistema baço-pâncreas, em última análise, o que eu falei até agora, probiótica intestinal. Então, indo direto ao ponto, anote aí. Todo mundo preparado para anotar o que tem que fazer de manhã? Todo mundo me dá um alô aqui, só um alô, só um joinha, ver se estão preparados aí para anotar. Se estiver pronto, eu começo a falar agora. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. O que eu vou passar aqui agora é o que eu uso no consultório. Dou-lhe 3. Então vamos lá. Ótimo, maravilha. O que eu vou passar aqui para você agora é o que eu uso no consultório. É o que nos últimos 3 anos, 3.000 pessoas têm feito com resultado de 100%. Ok? Então vamos lá. Você coloque isso em prática já amanhã. Prontos para anotar? Maravilha. Então, primeira coisa. Você acordou. A primeira coisa que você vai fazer para desintoxicar o seu corpo é tomar um suco. Mas não é qualquer suco. Preste muita atenção agora, porque esse suco pode variar de 2 formas, para uma pessoa que tem mais calor, para outra pessoa que tem mais frio interno. Então, observe isso. Se você tem os pés e mãos mais quentes, mais frios, observe a sua língua, se ela é mais vermelha, a sabura, que é a cobertura, é mais amarela, ou se é mais branca. Se é mais amarelada, você vai colocar nesse suco, um dos ingredientes é limão. Um suco de meio limão, ok? Meio limão. Se porventura for mais branca, você vai colocar uma pitada ou até uma colherinha de sobremesa de gengibre. Pode ser gengibre em pó, daquele que você acha no mercado, pode ser um pedacinho mesmo de gengibre. Então, esse é um dos ingredientes. Mas quais são os outros ingredientes super importantes? Primeiro ingrediente, uma folha de couve. Segundo ingrediente, meio mamão papaya ou a mesma quantidade de mamão formosa. Então, mamão papaya, pequenininho, né? Metade dele, ou a mesma quantidade da metade dele do mamão, que é o grandão do mamão formosa. Então, você tem couve, uma folha, e você vai ter meio mamão papaya. A terceira coisa que você vai colocar ali é abacaxi. Quanto de abacaxi? Uma rodela de abacaxi, mais ou menos um dedo seu, né? Dá 1,5 centímetro, um pouquinho mais, né? Uma polegada sua, para o seu corpo, ok? Cada dedo é diferente aqui. Então você vai colocar uma quantidade de uma rodela de abacaxi, mais ou menos no seu dedão. Essa quantidade vai fazer o suco com uma couve, vai fazer o suco com meio mamão papaya ou a mesma quantidade de mamão formosa,
Para aquelas pessoas que sentem muito calor interno, que tem muito calor interno, coloque então meio limão. Pode colocar um pouco mais de limão, no máximo 1, ok? No máximo 1. Para aquela pessoa que sente muito frio interno, tem que colocar gengibre. Se não colocar gengibre, vai se sentir muito fraca. Vai se sentir muito fraca. Lembre-se, você vai fazer isso inicialmente, isso que eu vou passar aqui, o passo a passo, por 3 dias, que é a desintoxicação. Nessa desintoxicação, quanto mais intoxicado estiver o seu corpo, mais sintomas vai dar. Um dos sintomas que pode dar, e que dá em 90% das pessoas, mas eu vou dar um macete aqui para não dar esse sintoma, é a dor de cabeça. Então, eu vou dizer o que tomar para não ter dor de cabeça, ok? E se não tomar? 90% das pessoas, de cada 10 pessoas, 9 vão ter. Por quê? Porque quando há uma desintoxicação grande, essa intoxicação que estava parado lá no fígado, ela começa a ser girada na circulação sanguínea no corpo todo. E ela tem que ser eliminada do corpo. Então ela vai ficar um tempo ali, porque você vai estar limpando o primeiro dia, limpando o segundo dia, limpando o terceiro dia, e depois ela tem que ser expelida do corpo. Nesse meio tempo que ela está ali, quando há essa degradação das substâncias tóxicas, se tem muito radical livre na corrente sanguínea. Então eu vou dar o nome de um remédio que você acha na farmácia, que você vai tomar, que vai ajudar nos radicais livres. É espetacular, vai ajudar muito bem para todos. Bom, tá aí os ingredientes. Eu sei que tem gente que é alérgico a abacaxi. E aí, é questão individual, claro, você vai usar meio, no lugar do abacaxi, vai usar apenas meio kiwi. Isso eu estou falando só para quem é alérgico. Ah, não, eu vou botar kiwi. Não, não põe kiwi, põe abacaxi. Mas se você é alérgico, não pode com abacaxi, aí coloca kiwi. Ok? Se é que você quer esse resultado que eu mencionei no início, de 4 a 10 quilos no mês, com mais saúde. Então, primeira coisa, couve, abacaxi, mamão e limão se for quente, uma pessoa de natureza mais quente, ou gengibre se for uma natureza mais fria. E aí o gengibre, a quantidade que eu falei, até uma colher de sobremesa. Não muito, porque ele é um tempero muito quente. Então você não vai aquecer demais, você vai aquecer um pouco. Qual a quantidade de água que você vai colocar aí? De 200 a 250 ml. Coloca tudo isso no liquidificador, bate bem, não coa, e você vai tomar isso. Então vai dar, imagina, 200 ml de água já dá um copo d'água. Mais todos esses nutrientes que eu falei que são desintoxicantes, já vai dar uns 2 copos e meio, mais ou menos. Então vai dar uma quantidade boa, vai dar uma quantidade grande. Como vai dar uma quantidade grande, às vezes você vai tomar, vai colocar num copo, encher, tomou e está satisfeito com aquela quantidade. Mas às vezes você vai tomar tudo. Então tome o máximo que puder. Por quê? Porque o objetivo é que você não fique com fome nesse período. Lembre-se, quando você muda a bactéria, você pode ter sensação de fome. Sensação de fome não é fome, é diferente de fome. Por que que você pode ter a sensação? Se você fizer isso, você não vai ter fome, mas você pode ter sensação de fome, mesmo estando bem alimentado. Porque quando você muda uma bactéria, as bactérias ruins que estão ali, elas querem permanecer ali. E elas vão fazer de tudo para que você alimente elas. Então, se você está acostumado, nós temos bactérias que têm nanoantenas. Nanoantenas é o seguinte, ela faz um reconhecimento de qualquer alimento que você come. Então, aí por volta dos 5.000 alimentos, que a gente come em média 30, né, na nossa semana, em média 30, você tem lá a nanoantena para o mamão, a nanoantena para o arroz, a nanoantena para o feijão, a nanoantena para a Coca-Cola. Ok? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aquilo que você está dando para o seu organismo o tempo todo, você tem um grupo de bactérias que quer aquele alimento, inclusive daquela marca. Quando estou falando de alimento, é alimento, né? Arroz, feijão, batata, empim. Mas produtos alimentícios, que é aquilo que nós encontramos no mercado, que estão travestidos de alimentos, e na verdade são produtos alimentícios, é o que realmente a gente deveria banir, mas é algo que quando a gente tira para fazer essa desintoxicação, o que vai acontecer? O organismo vai, entre aspas, gritar. De que forma? De uma forma que ele sabe fazer. Qual é a forma que ele sabe fazer? Ele sabe dar sensações para o hipotálamo para que você sinta a vontade de comer aquilo.
como se fosse uma droga. Então você vai ter sensações lá no cérebro para que você tenha vontade de tomar a Coca-Cola. Você vai ter sensações no cérebro para que você tenha vontade de comer carne. E não vai poder nesses 3 dias. Você vai ter sensações para que coma um bolo, porque você está acostumado. Você vai ter sensações para que tome café, porque você está acostumado. Você vai ter sensações para que tome um chimarrão, para que você está acostumado. Você não pode fazer nada disso nesses 3 dias. Então você pode fazer nesses 3 dias apenas e exatamente o que eu vou repassar aqui. Lembre-se, é o método. 2 mais 2, 4. Esse é o método. Não tente inventar, não tente fazer de outras formas, porque tudo isso que você de repente pensa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botar uma castanha, tudo isso já foi feito para nós chegarmos nesse método. E é um método validado em consultório, muitas pessoas mesmo com resultado positivo. Então vamos lá. Você tomou esse suco de manhã. Digamos que você não conseguiu tomar todo esse suco. Deu fome de manhã, continua tomando esse suco até tomá-lo todo. Se porventura você não tiver fome até o meio-dia, não há problema algum. Você não precisa comer, não tem fome, não precisa comer. Agora, se você tiver fome ainda, então você tomou o café da manhã. Como é que vai ser o seu café da manhã? Vai ser esse suco. Acordou, tomou esse suco. Se você, porventura, tiver fome ainda, no meio da manhã, você vai ingerir uma fruta. E apenas uma fruta. Quando eu falo uma fruta e apenas uma fruta, eu estou falando o seguinte: se for uma banana, ok. Pode ser uma laranja, pode ser uma tangerina, pode ser um caqui, ok. Agora, o que equivale a isso se é outras frutas, por exemplo, o kiwi? Você quer comer um kiwi? Meio kiwi vai equivaler a uma banana. Então você tem que não comer um kiwi, comer meio. Então, uma banana, uma laranja, uma tangerina ou um caqui, meio kiwi, um desses, né? Se eu quero comer morango. Então, 10 morangos equivale à porção de uma banana. Eu quero comer uva. Então, 10 grãozinhos de uva vai equivaler àquela porção. Lembra que eu falei que não é calorias que você vai controlar agora, mas tem frutas e tem verduras que se você se alimenta delas muito, vou dar uma comparação aqui entre uva e, por exemplo, tangerina, né? Uva e morango. A uva, ela tem um índice glicêmico maior do que o morango, ou seja, ela muda a taxa de insulina muito rápido, ao passo que o morango não. Então, entre uva e morango, seria preferível o morango. Mas aqui, lembre-se, é uma limpeza que você está fazendo. Então, você vai tomar esse suco, primeira coisa, tomou esse suco. Não tomou todo, deixa ele guardadinho lá para, dando fome, tomar ele ainda. Mas tomou todo e ainda deu fome. Então você tem a opção ainda de comer uma fruta entre o almoço e o seu café da manhã. E aí chegou o almoço. Nesse dia de desintoxicação, importante aqui, lembre-se, é desintoxicação do que nós estamos fazendo. Então agora aqui realmente vai ser tudo muito restritivo na qualidade. Não, nunca na quantidade. Na quantidade não é restritivo, mas na qualidade é. Como você está fazendo uma limpeza, você não pode nesses 3 dias comer carne, nenhum tipo. Nem carne branca, nem peixe, nem ovo, e principalmente carne vermelha. Não pode, de forma alguma. Você tira isso fora. Você não pode tomar café. Tira isso fora. Você não pode tomar chimarrão. Tira isso fora. Bolo, nem pensar. Então você vai fazer exatamente como está aqui. Então vamos lá. De manhã foi o suco, no meio da manhã foi a fruta, se tiver fome. E ao meio-dia, então, o que eu vou comer, Giovanni, meio-dia? O que você vai comer meio-dia anote aí, salada. Bom, mas salada? Quais saladas? Existem saladas que são melhores para a probiótica intestinal. Então anote aí quais são as melhores. Você pode misturar todas elas na quantidade que você quiser. As melhores: repolho, rabanete, couve-flor, couve-brócolis. Estas 4 são as melhores. Pelo menos tenha uma dessas. E aí você pode colocar outras, como beterraba, como cenoura, como tomate, como qualquer uma outra. A Tati colocou aqui que travou.
Pessoal, me dá um ok aqui se travou ou não e aonde travou, se vocês escutaram do meio-dia, senão eu repito a parte do meio-dia, tá? Se travou aí para vocês também, tá, pessoal? Para mais alguém travou? Isso pode acontecer, né? Que o pessoal tá chegando de viagem agora e tal, e nesse horário, às vezes, muita gente aí no Instagram, muita gente em outras plataformas, às vezes pode acontecer. Mas vamos lá, então, vou repetir do almoço. Do almoço, então, você vai colocar, pode colocar tudo isso que eu falei, ou uma delas, repolho, couve-flor, rabanete ou couve-brócolis. Ah, parou no bolo café. Tá, então vou repetir então, Tati. O suco de manhã, ok? Suco da manhã. E aí, entre a manhã e o almoço, dando fome, uma fruta, ok? Só me dá um ok e ver se está tudo certinho para me continuar. Então, aquele suco da manhã que eu passei, se sentir mais calor com limão, se sentir mais frio com gengibre e no meio da manhã, se sentir fome ainda, uma fruta. Ok? Tati, tudo certo aí? Pode dar um ok aí, Tati? Tá. Eu vou passar um passo a passo. Não pode comer em 3 dias carne, bolo, café. Não, não pode. Não pode, tá? Então tá. O que pode comer, então? O que não pode, já dissemos aqui. O que pode comer? Pode comer, então, o suco e a fruta, ok? Chegou ao meio-dia. Chegou ao meio-dia, ou todas essas verduras que eu falei, mais qualquer outra verdura que você queira, folhosa, verde. Quanto mais verdura verde, melhor para desintoxicar o organismo. Mas você pode colocar cenoura, você pode colocar cebola, você pode colocar beterraba, você pode colocar feijão de vagem, qualquer verdura que você queira colocar, ok? Desculpe, feijão de vagem não pode, tá? Risca feijão de vagem aí. Qualquer outra verdura, porque o feijão de vagem é uma leguminosa, tem os grãos, tá? Então não pode, desculpe aí. O feijão de vagem é depois. Então você fez essa combinação. O tamanho do seu prato não importa se é um pires, né? Não importa se é um prato deste tamanho, não importa se é um prato desse tamanho. O tamanho não importa, importa a combinação. Então você vai se alimentar, você vai colocar essas verduras e você vai colocar, lembre-se de colocar nessas verduras uma colher, a partir de hoje para frente, em todas as saladas que você comer, coloque uma colher de azeite de oliva extra virgem. Azeite de oliva extra virgem é muito bom para a probiótica intestinal. Ah, mas eu posso colocar o tempero que eu gosto na salada? Claro que pode. Você pode colocar os condimentos que você queira na salada. Pode colocar pimenta, pode colocar cúrcuma, pode colocar tudo aquilo que você esteja acostumado, salgar um pouquinho, deixar a salada realmente colorida e gostosa. Pode. Mas coloque pelo menos um desses 4 que eu falei, ou rabanete, ou repolho, ou couve-flor, ou couve-brócolis. 1 ou 2, né? E qualquer outra verdura que você queira, na quantidade que você quiser. Comeu. Estou com fome ainda. Come o dobro. Estou com fome ainda. Come mais ainda. Ok? Almoçou. Maravilha. Bom, vou parar no almoço aqui para uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Isso. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Batata nem pensar, tá? Batata nem pensar. Um tubérculo, batata não pode. O carboidrato. Arroz não pode. Agora, nesses 3 dias, não pode, tá? Empim não pode. Verduras, tá? Verduras folhosas. Essas que eu falei ali, mais outras folhosas que você conhece, tá? Batata não pode, tá bom, Anderson? Desculpe. Bom, onde entra a água aqui? A água, super importante agora. O ideal é que nós tomássemos pelo menos uns 3 litros de água por dia, um adulto. Claro que tem cálculo que pode ser feito baseado no sangue, que é o ideal para cada pessoa. Mas você coloca aí para cada quilo, 35 ml. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos,
seria 3,5 litros. Uma pessoa de 50 quilos seria metade disso, ingerir de água por dia. Muitas vezes, se você não ingere a quantidade de água, no hipotálamo, no cérebro, o hipotálamo tem um centro tanto de saciedade quanto de sede. E esse centro, muitas vezes, a pessoa está com sede e ela acha que está com fome. Na verdade, ela está com sede. Então, se você não toma essa quantidade de água, pega o seu peso, multiplica por 0,35, ok? 35 ml cada quilo de peso. 35 ml, 350 ml por 10 quilos. Por 100 quilos, 3,5 litros. E assim você faz o cálculo aí para o seu peso. Se porventura você está com muita fome e você não está ingerindo a quantidade de água adequada, primeiro ingira a quantidade de água adequada, ok? Porque isso não é fome, é sede. Agora, durante o processo de limpeza do corpo, sim, pode dar a sensação de fome, que não é fome porque você vai estar bem nutrido. Lembra, verduras e frutas têm muito mais nutriente do que um pão. Muito mais nutriente, né? Tem muito mais vitamina, muito mais minerais. Então você vai estar muito mais nutrido você comendo assim. Mas lembra que eu falei, você pode ter sensação de fome. Por que que você pode ter essa sensação de fome? Porque as bactérias estão acostumadas com aquela comida, então elas vão mandar um sinal, e elas sabem fazer isso, para você sentir fome, sentir cheiro, até a barriga vai fazer um barulhinho, para você achar que está com fome e não tanto. Então, por isso que é importante que nesses 3 dias você pegue certo, ok? E aí, chegou no almoço, você almoçou, não tome água durante o almoço. Tome até uma meia hora antes. Pode tomar água a manhã inteira, pode tomar água a tarde inteira. Tome água de hora em hora. Ovo também não pode? Com certeza não pode. Nós estamos fazendo uma limpeza, lembra que eu falei, proteína nenhuma pode. Não pode ovo, não pode peixe, não pode frango, não pode qualquer carne. Não pode proteína, não pode feijão, não pode arroz nesses 3 dias. Eu estou passando só do primeiro dia, tá? Preste muita atenção aqui. O que pode é apenas isso que eu estou falando. E o resto? O resto não pode. Tá? Para nós resumirmos, né? Porque senão vai vir perguntas. Isso pode? Aquilo pode? Não. Pode o suco enzimático, uma fruta no meio da manhã e esse tipo de almoço. Lembrando, 1 colher de azeite de oliva e os temperos que você quiser para ser do seu gosto. Ah, eu quero colocar sementinha para tempero. Pode? Pode. Pode colocar sementinha de gergelim, sementinha de linhaça, o que você quiser, que vai ficar mais palatável. Deixe a salada um prato que olhando fique bonito. Um prato olhando que realmente fique bonito. Por quê? Lembra o seguinte, quando você está acostumado a comer um bolo, tomar um café, essas bactérias estão acostumadas, elas vão salivar quando você vê isso. Agora, se você pegar um vegano que está acostumado a comer verduras, ele vai salivar quando ele perceber as verduras na frente dele. E quando colocar isso, ele não vai nem sentir vontade. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui nesses 3 dias? Uma limpeza. Depois nós vamos colocar as bactérias boas. Mas primeiro nós temos que limpar. Primeiro nós temos que jogar para fora aquilo que não presta. E se nós, aí a pessoa pode dizer, pô, mas ovo é bom para emagrecer, carne é bom para emagrecer. Depende o período, depende a época, mas apesar de muita proteína poder até ser bom para emagrecer, muita eu não diria, eu diria adequada, ela não é boa para desintoxicar o corpo. Aliás, ela intoxica o corpo. Se você comparar a proteína com verdura e fruta, ela intoxica o corpo. Então, nesse período agora de 3 dias, é isto apenas, e somente isso, durante 3 dias, ok? Ah, eu quero colocar eu sinto muito frio, quero colocar o gengibre um pouquinho também na hora do almoço, misturado na verdura. Posso? Aí você pode. Ah, eu sinto muito calor, eu quero colocar um suco de limão misturado. Posso? Pode. Desde que você coloque, lembre-se, o azeite de oliva, 1 colher de sopa cheia. Isso é fundamental. E aí nós vamos para a parte da tarde. O que você vai fazer na parte da tarde no primeiro dia? Você vai repetir. Você vai repetir, sim, a linhaça também, então sim, a linhaça pode, uma colherzinha, não mais do que isso, tá? Para temperar. Não óleo de linhaça, a linhaça como semente, tá? Porque ela vai ajudar na questão da digestão. E tempero, pode usar gergelim, pode usar cúrcuma, pode usar pimenta, o tempero que você gosta, ok?
desde que você se alimente exclusivamente dessas saladas. Chegou a tarde, o que você vai fazer à tarde? Em média, 3 a 5 horas depois do almoço. Você vai se alimentar de novo, se você tiver fome. Mas você vai se alimentar do quê? De uma dessas duas coisas. Ou você repete o suco da manhã, que é um suco fantástico, melhorar a parte enzimática toda, ajudar na parte de limpeza do corpo, ou você usa uma fruta, e de preferência, uma fruta diferente da fruta da manhã. Então, de manhã comeu banana, de tarde como caqui. Muda, varia, porque agora você lembra que agora você está fazendo uma mudança no seu corpo. Então, quanto mais diversidade você fizer, melhor é. Você, eu quero comer só repolho, posso? Pode. Mas se você comer repolho, se você comer couve-flor, couve-brócolis, colocar cenoura, colocar... Olha quanto de nutriente vai ter a mais e olha de quanta variedade de bactéria vai ter no seu intestino, no todo o seu sistema. Lembre-se que as bactérias, elas não devem ser como uma floresta de eucalipto, uma floresta de pinheiro. Não, elas devem ser como uma floresta amazônica. Ou seja, ter uma diversidade muito grande de bactérias boas. Então a pessoa só come 2, 3 coisinhas. E só come aquilo, só come aquilo. O corpo não vai aceitar mais nada de outras coisas, a não ser que faça uma limpeza para depois colocar as outras coisas. Mas quando você faz a limpeza e depois você começa a readequar a dieta, aí o corpo vai aceitando aquilo que você dá, porque as bactérias ruins já foram embora. Então na parte da tarde o que você vai fazer? Você vai ou repetir o suco da manhã, ou você vai comer uma fruta diferente da fruta da manhã. Ok? Então, digamos, almoçou meio-dia, lá pelas 3, 4 horas você tomou um café. O café é isso, tá? O café não é café, o café desintoxicador é isso, ou é o suco, ou é uma fruta, nesses 3 dias. Então, estamos falando só do primeiro agora, tá? Preste atenção, primeiro, segundo, terceiro, tem umas coisinhas diferentes aí no terceiro. E depois na janta, 3 a 5 horas depois do café da tarde, digamos, vem a janta. Mas eu não tomei café à tarde, não comi a fruta, não quis comer a fruta, não senti fome. Então, 5 horas depois do almoço, você vai jantar. O ideal era que você tomasse o suco de manhã, almoçasse, comesse alguma coisa à tarde e à noite jantasse. Como é que vai ser essa janta? Esta janta vai ser exatamente igual ao primeiro dia nós estamos falando. É um dia, lembre-se, esse dia é mais restritivo. No começo a gente tira tudo, desintoxica, depois a gente vai colocando. Até você chegar a comer tudo que você come. De repente você come tudo que é bom hoje, mas não está na hora certa de comer isso ou comer aquilo. Então, olha só. Na janta, você vai jantar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do almoço, ou seja, verduras. Não importa a quantidade, não importa a variedade, desde que sejam essas que eu citei, e você vai comer até satisfação. Você vai tomar o suco de manhã, que é uma quantidade boa. Se tiver fome, vai comer uma fruta. No almoço, até satisfação. Se tiver fome à tarde, vai comer uma fruta ou tomar o suco da manhã novamente. E à noite, o que vai fazer? Vai comer verduras, as mesmas do meio-dia, ou pode até acrescentar umas outras, mas que tenham verduras dessas que eu citei, ok? E aí, o que acontece? Bom, já no primeiro dia, no final do primeiro dia, se você não tomar uma substância que eu vou falar aqui o nome, anote o nome dessa substância, vai lhe dar, sim, dor de cabeça. Por que vai lhe dar dor de cabeça? Pelo motivo que eu expliquei anteriormente. As sujeiras, as oxidações, os radicais livres, que não estavam tão livres assim no sangue, e agora eles estavam no fígado, eles estão rodando no sangue. Então, agora, como eles estão rodando no sangue, se você não tomar, anote aí, eu vou até escrever aqui, tá? Vou escrever aqui, ó. N-acetil, isso tem na farmácia, tá? Cisteína, N-acetilcisteína. Essa substância você deve comprar. N-acetilcisteína.
Mas por que você deve comprar essa substância? Você deve comprar essa substância porque ela vai degradar radicais livres, ela vai ajudar na desintoxicação e se você tomar, não vai dar dor de cabeça. Tem algumas pessoas que estão tão intoxicadas ou tão fracas que mesmo tomando dá uma dorzinha bem leve. Agora, se você não tomar, 90% das pessoas que estão aqui e fizer vão sim ter dor de cabeça. Então, você vai tomar N-acetilcisteína e você procura na farmácia, pode ter em comprimido, pode ter em sachê, normalmente tem sachê, tá? E você vai tomar 600 mg por dia. Normalmente os sachês, pode ter sachês de 200 mg, você divide em 3 partes, tá? Mas você vai tomar 600 mg por dia. N-acetilcisteína, dividido em 3 vezes ou numa vez só, desde que seja 600 mg por dia. Você vai chegar na farmácia e vai pedir, não precisa de receita médica, você vai pedir N-acetilcisteína. Às vezes vai ter na farmácia escrito apenas acetilcisteína. É a mesma coisa, tá? O que ele degrada, né? A pergunta da Lisane. O que ele degrada? Ele ajuda, porque o que acontece? Os radicais livres, o que é um radical livre? Um radical livre digamos que você tenha comido uma gordura, certo? Essa gordura teve as suas funções no organismo e teve uma sobra dela. Quando a gente se alimenta, e a sobra são as fezes e a urina, quando a célula se alimenta, a sobra é o radical livre. Todos nós temos radical livre, todos nós. Mas o corpo dá um jeito de eliminar ele, vai eliminando. Quando esse radical livre ele acumula, o que vai ter? Envelhecimento precoce e uma série de doenças. Então, é essencial diminuir a quantidade de radical livre. Claro que a gente não vai tirar totalmente, porque o corpo está produzindo isso no seu processo de funcionamento. Enquanto uma célula está funcionando, vai produzir radical livre. Esse radical livre ele é uma substância que ele vai liberar lá no organismo H+. Então, por exemplo, se você pega a fórmula da água, H2O, não é o radical livre, tem o hidrogênio mais o oxigênio. Se você reparte isso e o oxigênio vai embora e fica só o H, aí é um radical livre. Esse radical livre é que vai degradar as células, é que vai causar doenças, é que vai causar dor de cabeça. E quando toma acetilcisteína, ela chega no organismo, ela se gruda no radical livre e libera ele no organismo. Tem remédios, inclusive, que faz liberar isso na forma de água. Por exemplo, vou falar da ozonoterapia. Na ozonoterapia, quando joga ozônio, que não é O2, é O3, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma ligação com o hidrogênio e vai um dos oxigênios ligar com o hidrogênio e produzir água. Então, quando a pessoa utiliza de ozônio, o que ela está fazendo? Livre no organismo está ficando o oxigênio, então oxigenoterapia de modo geral, né? Se liga no hidrogênio e se forma uma molécula de água que sai pela urina. Então, o que acontece? Você vai tomar N-acetilcisteína, nós estamos falando do primeiro dia, tá? Você vai tomar por dia e todos os 3 dias. Todos os 3 dias. Por quê? São dias de desintoxicação. E você vai ajudar no processo para que não haja dor de cabeça. E a pergunta que muitas vezes surge: Giovanni, eu posso tomar N-acetilcisteína o tempo todo? Sem dúvida nenhuma. Você pode até essa quantidade tomar o tempo todo. Por quê? Porque ele vai ajudar a degradar radical livre. Então ele vai te ajudar indiretamente a emagrecer. Vai ajudar a tirar aquela sujeira que ficou, que é o radical livre que está fazendo mal. Então você, se não quiser, você vai comprar uma caixa, vai ter vários sachês. Você pode tomar até acabar aquela caixa. Precisa tomar todos os dias? Não, precisa tomar 3 dias para não dar dor de cabeça. Esse é o objetivo dele ali, ok? Bom, terminou o primeiro dia? Não, ainda não terminou. O que você precisa ainda fazer no primeiro dia? Você precisa, antes de dormir, pegar 30 gotas de própolis e colocar pelo menos em 50 ml de água. Aqueles copinhos, um copinho deste de café com 30 gotas de própolis e tomar. Bom, tem pessoas que são alérgicas à abelha, tem pessoas que são alérgicas a própolis. Claro que essas pessoas não vão poder tomar, né, o própolis. Mas, para quem não é alérgico, e a maioria das pessoas não são,
vai tomar todas as noites durante todo o tempo de emagrecimento, não só esses 3 dias, sempre. Você pode tomar sempre, você pode tomar toda noite. Antes de dormir, pouquinho d'água, pouquinho, né? Você não vai colocar muita água, porque senão você vai levantar para fazer xixi à noite. Então você vai colocar um pouquinho de água, 30 gotinhas de própolis. O que vai fazer o própolis? O própolis, ele vai servir como um pré-biótico, ou seja, ele vai ser um alimento para bactéria boa. Mamão é alimento para bactéria boa, aveia é alimento para bactéria boa, repolho, as verduras que eu citei ali, tudo é alimento para bactéria boa. Além de desintoxicar, é alimento para bactéria boa. Por isso que depois você deve manter essas verduras. Você vai mudar sim a comida, mas você deve manter essas verduras depois. Por quê? Porque você está sempre alimentando a bactéria boa. Você não pode alimentar a bactéria ruim. Você tem que alimentar a bactéria boa se realmente você quer emagrecer e permanecer. Ok? Então chegou no final do primeiro dia, o que você vai fazer? 30 gotinhas de própolis, um pouquinho, 2 dedinhos de água. Pronto. Encerrou o primeiro dia de desintoxicação. Tomou N-acetilcisteína, já pode começar a tomar de manhã, tá? Vai tomando ao longo do dia, mas tomar 600 mg por dia. Então você comprou na farmácia N-acetilcisteína e vai tomar 600 mg por dia. Vamos para o segundo dia agora. No segundo dia, o que você vai fazer? Então lembra que eu disse que esse processo de emagrecimento ele tem algumas etapas. A primeira etapa é desintoxicação. Não adianta querer fazer outras coisas sem desintoxicar, que você vai estar fazendo coisas em cima do que está sujo. É como você pegar um carro que tem uma gasolina que não seja tão boa e imagina que você tem meio tanque de uma gasolina que não é tão boa. E você resolveu colocar a gasolina boa agora, o outro meio tanque. Enquanto aí uma gasolina mistura com a outra, enquanto não ir tudo embora, o carro não vai funcionar perfeitamente. O que seria o ideal? Seria ideal tirar tudo aquilo que não é bom e colocar a coisa de primeira. Isso seria bom. Eu dou um exemplo de um carro, porque se você pegar um carro aí que com uma gasolina que não é muito boa, o meu, por exemplo, se pega uma gasolina muito boa, ele não muito boa, ele acende uma luzinha ali que está dizendo que a injeção eletrônica não está muito boa. Não adianta eu pegar e colocar a gasolina boa em cima, claro que vai ter mais gasolina boa do que ruim. É importante eu deixar terminar tudo, ou de repente abastecer com álcool, porque o álcool tem uma queima maior. O álcool seria o tipo de comida que está sendo indicado para emagrecer, para desintoxicar. E aí sim eu coloco uma gasolina premium, né, uma gasolina aditivada. Aí vai funcionar super bem e vai apagar a luzinha. No meu carro acontece isso, colocar uma gasolina na estrada aí ruim, acendeu a luz. E o que eu faço? Ando até terminar, ou coloco o álcool para queimar tudo aquilo, o resíduo, e depois coloco boa, né? E sempre vou abastecer num lugar porque eu quero manter a qualidade por tempo do motor, de todas as peças do veículo, e de ele andando bem, não me deixar na mão nunca. Mesma coisa é o corpo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos primeiro tirar aquilo que não presta. Então fizemos o primeiro dia. Ok. Segundo dia. O que nós vamos fazer no segundo dia? Exatamente igual no primeiro dia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Tá? Ah, mas o que eu tenho que fazer? Lembra do primeiro dia? É a mesma coisa que você tem que fazer no segundo. Você tem alguma dúvida agora? Pode perguntar que eu vou deixar aberto aí para dúvida agora, do segundo dia. Ótimo. Não tem perguntas? Ótimo. Vejo que todos entenderam. E é isso. No segundo dia nós vamos fazer a mesma coisa do primeiro dia. Nós estamos limpando o corpo. Se nós estamos limpando o corpo, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer tudo exatamente igual no segundo dia. Ok? Desde o amanhecer até a noite. Vamos agora para o terceiro dia. O terceiro dia agora muda algumas coisas. Terceiro dia. O que nós vamos fazer? Nós vamos comprar na farmácia. Eu recomendo que você já compre isso no primeiro dia. N-acetilcisteína. Primeiro dia não, antes de começar, né? E compre própolis. E compre leite de magnésia. Lembra do leite de magnésia? É um laxante, leite de magnésia. Vou voltar aqui respondendo. A fruta da noite também tem que ser pouca.
Não existe fruta à noite, ok? Não existe fruta à noite. Existe fruta entre o almoço e a janta. A janta e o almoço é verduras. Fruta da noite não existe. Tira fora a fruta da noite, que estamos dando cada coisa para o seu horário. Frutas de manhã, frutas no meio da manhã se tiver fome, frutas no meio da tarde. Almoço, verdura, à noite, verdura, exatamente igual ao almoço. Fruta à noite, corta, não, mas uma maçã... Não, não tem fruta à noite. Você vai comer até a satisfação de meio-dia, até a satisfação à noite. Nos intervalos você vai comer uma unidade, se tiver fome. Normalmente não se tem fome, tá, pessoal? Porque está bem nutrido. Mas tem pode ter aquela sensação, tá? E vai comer uma fruta de manhã ou à tarde vai repetir o suco. O último da noite, só o própolis, justamente. Então, jantei e o último da noite, própolis. Tem um horário melhor para jantar? Segundo a medicina chinesa, tem. Nós não deveríamos jantar depois das 8 da noite. Mas se eu passar das 8 da noite e fizer essa janta 10 da noite, tem algum problema para a questão de emagrecimento? Não, não vai ter problema nenhum para a questão de emagrecimento. Se você seguir dessa forma que foi mencionado aqui, vai desintoxicar. Tá? Mas quanto mais cedo você janta, muito melhor. Tá? Então, anote isso. Primeiro dia, segundo dia, exatamente igual. Terceiro dia, lembra que você comprou o leite de magnésio? Então, você vai fazer o seguinte, você vai... Café da manhã é o suco, no terceiro dia. No meio da manhã, uma fruta, no terceiro dia. E no almoço, mesma coisa dos outros dias anteriores. Até aqui tudo igual. Até no almoço do terceiro dia. Chegou no almoço do terceiro dia. O que eu faço agora? Lembra que eu falei no início que a comida fica no estômago por volta de 3 a 4 horas? Então, digamos, vamos supor que você almoçou meio-dia, exatamente meio-dia. Então, exatamente 3 horas depois, exatamente às 3 da tarde, você vai pegar 200 ml de água e 100 ml de leite de magnésio. Colocar num copo, tomar. Lembra, 100 ml de leite de magnésio e o dobro, 200 ml de água. Você vai colocar num copo e tomar. Você não vai comer a fruta da tarde, você vai fazer isso às 3 horas da tarde. Por que você vai fazer isso? Porque agora, lembra que você fez o seu corpo trabalhar para desintoxicar, o seu fígado jogar para fora, o seu rim jogou para fora. Você já foi no banheiro algumas vezes, fazer xixi, cocô, já foi algumas vezes. No entanto, ainda não teve a limpeza que é para você ter. Toda ela. Ela vai acontecendo aos poucos. Claro que você foi no banheiro, está acontecendo a limpeza, mas não teve toda ainda. E para ter toda, o que você deve fazer então? Tomar o leite de magnésio 3 horas da tarde. Ou seja, 3 horas depois do almoço. Okay? Siga essas regras exatamente. Tomou 3 horas depois do almoço. Às 6 horas, às 18 horas, é muito comum. Vamos voltar aqui. Isso à tarde, depois do almoço. Sim, depois do almoço, tá? Então, meio-dia. Então, você acordou, tomou café igual, no meio da manhã igual, almoçou igual, nos outros dias. No meio, 3 horas depois, né? 3 horas depois, exatamente 3 horas depois, você vai tomar 100 ml de leite de magnésio com 200 ml de água, com o objetivo de laxante. Lembre-se de uma coisa, toda vez que eu faço algo que é laxante, eu não devo fazer algo laxante constantemente. Por quê? Porque eu enfraqueço o baço. Mas nesse momento agora é necessário eu fazer algo laxante. Por quê? Porque eu quero jogar o máximo de toxina que eu puder para fora, de uma maneira muito rápida. Porque a partir do 4º dia eu vou começar uma alimentação um pouco diferenciada, colocando alguns alimentos. Ok? Colocando alguns alimentos. Mas vamos para o 3º dia. Então, chegou 3 horas da tarde, você tomou. 90% das pessoas, às 18 horas, às 6 da tarde, o que vai acontecer com elas? Isso mesmo, uma diarreia. Às vezes não vai dar 5h55 a diarreia, vai dar exatamente 6 horas. Pode marcar no relógio. É raro
Você tomou, 3 horas depois vai ter essa diarreia. A grande maioria das pessoas. Claro que aquela pessoa que teve o intestino preso a vida inteira, o organismo dela, porque nesses 3 dias de desintoxicação você está mexendo com o teu organismo. Tá tudo diferente. Então tem gente que mudou um pouco o organismo, fica tudo diferente. Essa pessoa tem muito pouco magnésio no seu organismo. E esse magnésio, quando muda o seu corpo, o que acontece? Vai para o cérebro. Por quê? Porque é a parte mais importante. Quando ele vai para o cérebro, ele deixa de estar no intestino. E às vezes a pessoa prende o intestino em vez de soltar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí para você ter uma ideia. Toda pessoa que muda de ambiente, então, digamos que eu estou aqui em casa, tranquilo. Aí eu vou para casa de um amigo, não consigo ir no banheiro. Por que acontece isso? Acontece isso porque toda vez que eu saio da minha rotina normal, o corpo entende e o cérebro entende que eu estou numa situação de estresse. Quando se está numa situação de estresse, a parte mais importante para funcionar do organismo é o cérebro. E o que faz o cérebro funcionar muito bem é magnésio. Como a maioria das pessoas tem pouco magnésio, principalmente aquelas pessoas que não vão no banheiro fora de casa, o que acontece? O magnésio vai vir maior quantidade no cérebro e menor quantidade no intestino. Então o que acontece? Muitas pessoas quando mudam, saem da sua casa, vai para outro ambiente, não conseguem ir no banheiro. Por quê? Tem pouco magnésio. Essas pessoas precisam ingerir mais magnésio. Só que nós não vamos fazer isso aqui agora. Por quê? Agora nós estamos numa fase de desintoxicação. Depois, lá na frente, é que você vai ver a questão do magnésio. Agora não. Agora siga exatamente passo a passo o que foi passado até agora. Então chegou 3 horas da tarde, você tomou o leite de magnésio e 6 horas diarreia. Digamos que não dê diarreia 6 horas. Você esperou 6h10, não deu diarreia. 6h15, não deu diarreia. O que você vai fazer? Você vai fazer novamente, 100 ml de leite de magnésio, 200 ml de água, tomou novamente. E aí espere para ter a diarreia. Uma percentagem muito grande dessas pessoas que não tiveram diarreia vão ter. Mas vai ter gente que mesmo assim não vai ter diarreia. Não significa dizer que o corpo dela não está sendo limpo. É que o organismo dela estava tão bagunçado que não teve diarreia. O normal seria ter. Mas uma ou outra pessoa não vai ter diarreia mesmo fazendo isso 2 vezes. E aí você pode perguntar, sim, mas eu faço isso a 3ª vez? Não. Você fez 2 vezes, você vai deixar o seu organismo agir. E não vai fazer mais. Simplesmente naquela noite, qual a noite? A 3ª noite, aí você vai comer algo leve à noite. Como assim algo leve? Você já estava comendo algo leve, não estava comendo salada? Mas aí agora você pode fazer uma sopa de legumes. Posso botar carne nessa sopa? Claro que não. Posso botar arroz nessa sopa? Não. Posso botar macarrão nessa sopa? Não. Ok? Não pode. Bem, gente, primeira fase mais importante do emagrecimento é você fazer uma desintoxicação perfeita. Esses 3 dias são os dias que exigem um pouco mais de disciplina, de força. Então, o que eu sugiro para você? Você comece lá por uma 4ª, quinta-feira, que você comece. E aí você vai já estar fazendo esses 3 dias. Ok? Você vai estar fazendo esses 3 dias. Para quem quer emagrecer 2 quilos e vai ao banheiro 2 a 3 vezes ao dia, pode fazer essa desintoxicação? Todos, sem exceção, podem fazer. Mas a pessoa que tem muita fraqueza do baço, que é aquela pessoa que tem muito frio, aquela pessoa tem que necessariamente usar o gengibre, senão ela vai sofrer, ela vai ficar muito fraca, vai querer até desistir. Não fez 3 dias, ela vai querer desistir no primeiro. Pode acontecer isso? Pode. Mas ela tem muita fraqueza do baço. Então o que eu recomendo? Você que vai 2 a 3 vezes no banheiro ao dia, você já tem fraqueza de baço, tá? Então o que eu recomendo? Eu recomendo que na próxima semana agora, você não faça a desintoxicação. Não, mas Giovanni, não era para começar a segunda? Começa a segunda, terça-feira da semana que vem. O que você vai fazer então? Nesta semana, você vai começar a fortalecer o seu baço. Você vai começar a ingerir ou alcachofra todo dia, 3 vezes por dia, no café, no almoço e na janta. Acordou, toma alcachofra. Antes do almoço, toma alcachofra. Antes da janta, toma alcachofra. Ou você toma gengibre no café
almoço e janta, mas cuidado para não tomar demais o gengibre, tá? Lembra de uma colherinha dessas de sobremesa. Meu grande amigo Mário entrou aqui. Grande abraço, Mário. Grande abraço. Então, você usa uma colherinha dessas de sobremesa rasa, ok? E comece a usar uma semana antes, porque daí você está fortalecendo o baço e aí você entra no período que naturalmente você vai colocar alimentos mais frios e frescos, não cozidos, porque você não vai cozinhar nada dessa salada, simplesmente a couve e a couve-flor, couve-brócolis você vai aquecer no vapor, mas você não vai cozinhar nada disso, você não vai comer alimentos quentes. A medicina chinesa diz que nós devemos comer alimentos quentes, e algumas pessoas que têm tanta fraqueza no baço, até saladas quentes. Mas nesse período agora de 3 dias, não, tá? E aí sim, você vai fazer essa desintoxicação depois, uma semana depois. Primeiro você fortalece com chás digestivos, e depois você vai fazer, e aí vai funcionar perfeitamente. Mas lembre-se, N-acetilcisteína, é importante você ter, compre. Própolis, qualquer própolis, pode ser própolis normal ou própolis verde. Segundo estudos, a verde até é melhor, mas as duas funcionarão. E leite de magnésio, que você vai usar, na verdade você vai usar 100 ml, mas tem algumas pessoas que vão ter que usar 200 ml, 100 de cada vez. Isso você vai fazer nos 3 dias. Agora lembre-se uma coisa, se o seu objetivo é emagrecer 5 a 10 quilos no mês, de 4 a 10 no mês, e não pegar peso novamente, ou seja, emagrecer e permanecer, lembre-se que nós fizemos uma desintoxicação. Tudo que eu passei aqui até agora, que é bem detalhadinho, tá? É bem detalhadinho. Nós temos cursos para ensinar, emagrecer, tá? Muito bem detalhado, e até tem mais coisas, tem muito mais coisa do que eu falei aqui, tá? Que em pouco tempo a gente não consegue falar tudo, ok? Mas você tem a desintoxicação e depois você tem que fazer a reposição dessas bactérias boas, o alimento certo para elas, a reposição delas. E você tem que colocar na cabeça que a partir do momento que você começa a fazer esse sistema, no primeiro mês, 30 dias, começou hoje, de hoje até 30 dias, você não vai comer carne vermelha. Pô, mas carne vermelha não tem proteína? Tem proteína, mas proteína tem no feijão, proteína tem no grão de bico, tem na lentilha, tem num monte de outras coisas. Mas por que você não vai comer carne vermelha? Porque você está num processo de mudança da probiótica intestinal. Depois você vai poder comer até 2 vezes na semana. Não mais. Lembre-se disso. Aí carne branca, eu posso comer na primeira semana, depois ainda não pode. Aí como é que funciona no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia? Gente, esta dieta aqui, eu quero que vocês acompanhem, que vocês me acompanhem tanto no YouTube quanto no Instagram, aqui no Instagram. Aqui eu dou dicas diárias de como fazer para você emagrecer. Posso fazer no inverno ou na primavera, é melhor. Não tem melhor, assim, ó, dentro da medicina chinesa, o melhor para desintoxicar o corpo seria na primavera. Dentro da medicina chinesa. Dentro desse sistema alimentar de dietoterapia chinesa, você vai desintoxicar o teu corpo em 3 dias. Não importa a época do ano, ok? Se você fizer isso, exatamente o que eu passei até agora, você vai desintoxicar o teu corpo em 3 dias. Você fez a primeira etapa do tratamento, agora tem mais 3 etapas. 3. Uma etapa que você vai ficar até o 7º dia, outra etapa que você vai ficar até o 30º dia, e outras etapas dali para frente, que dependendo da pessoa vai continuar essa etapa até o 30º dia, e dependendo da pessoa vai repor os outros alimentos. Então, você vai dali para frente repondo o alimento. Só que tem uma forma de repor também. Ok? Eu me propus a passar aqui para você agora o que você vai fazer nesses 3 dias já vai dar uma diferença aí, Liane, de 1 quilo. Em 3 dias já vai dar. Vai dar diferença aí de 1 quilo. Se você fizer exatamente tudo certinho, ter a diarreia e tal. Ah, mas é porque teve a diarreia. Não, é porque realmente quando desintoxica o seu corpo, a primeira coisa que ocorre é desinchar. E depois vai preparar a máquina, o seu organismo, para funcionar bem. Mas lembre-se, no próximo mês você tem que tirar a carne vermelha. Depois você vai colocar 2 vezes por semana se quiser.
Ah, mas eu posso colocar outra proteína? Vai poder colocar outras proteínas. A carne vermelha, não. E as carnes brancas? Na primeira semana depois também não pode. Ah, como é que vai ser de manhã, almoço, janta e tal? Gente, olha só. Importante que eu vou falar aqui, ó. Eu tenho dicas diárias. Tem vários vídeos, acho que foi mandado alguns para vocês, para quem se inscreveu, foi mandado vários vídeos falando da água, falando de chá, falando de uma série de coisas que você pode seguir aquilo, tá? Tem várias coisas ali que vocês podem seguir para emagrecer. É claro que o melhor, sem dúvida nenhuma, é você procurar um profissional para te acompanhar na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, na quarta etapa. Como a gente acompanha, né, tanto quem é aluno dos nossos cursos, quanto quem a gente atende no consultório ou a gente atende online. Então nós fizemos atendimento online também. Mas o meu objetivo realmente não é fazer o atendimento online. Se você quiser, lógico, pode procurar a gente para fazer o acompanhamento online. Para você, uma vez você aprendendo o que tem que fazer na primeira etapa, segunda, terceira, quarta, muda a sua saúde por completo. Muda por completo. Então, assim, me acompanhe nessas redes sociais e eu estou falando aqui para vocês agora, de primeira mão. Eu tenho um curso, esse curso já tem tempo lá dentro do meu site, www.treinaterapias.com.br. É um curso que ensina tudo de emagrecimento, todas as 4 etapas, inclusive ensina Qigong, alguns tipos de exercícios que você faz 10 minutos por dia. Quem gosta de fazer exercício pode usar. Ah, preciso fazer exercício para emagrecer? Não, você não precisa fazer exercício para emagrecer. O que você tem que mudar é a probiótica intestinal e acelerar o seu metabolismo para emagrecer. Exercício você precisa fazer para a sua saúde, é ótimo para a sua saúde. Mas lá dentro tem todos os chás, lá dentro desse curso tem todos os chás, todos os 11 tipos de raízes que eu chamo, tem um que tem fraqueza do baço, tem outro que é a parte emocional, tem outro que é fraqueza do fígado, tem outro que é o rim fraco. Para cada pessoa vai ter um tratamento, só que o melhor tratamento é isso como nós estamos colocando aqui, tá? Lá mostra cada um para você entender cada um, principalmente até quem trabalha, às vezes nutricionista, às vezes terapeuta, ou às vezes você quer entender profundamente. Lá tem todos os chás, lá tem exercícios que você pode fazer, tem tudo isso, tá? Esse curso eu resolvi, porque assim, para mim hoje atender pessoas um a um é muito difícil para mim no dia a dia, para mim atender pessoas um a um. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi abrir esse curso lá até na sexta-feira, abri hoje inclusive, tá? Ele já tá sempre aberto, mas se você entrar no site www.treinaterapias.com.br, eu vou colocar aqui, tá? E aí é o seguinte, se você entra lá, você vai encontrar um curso completo, gravado, para ensinar isso que eu estou falando e mais do isso que eu estou falando, todas as fases, porque aqui para a gente falar tudo de uma vez só é muito difícil, né? Muito difícil para preparar um dia inteiro para falar disso, né? Mas aqui no treinaterapias.com.br você encontra o curso Emagrecer e Permanecer. Esse curso está todo gravado. O valor desse curso, falando em termos de valor, o valor de uma consulta comigo para emagrecimento hoje e acompanhamento é R$400. Uma pessoa que quer emagrecer, ela precisa fazer 3 encontros comigo. Já vou passar, Lisane. É importante que eu fale isso, tá? Ela precisa fazer 3 encontros comigo. Então, uma pessoa que quer realmente aprender, ela vai gastar aí R$1.200 no consultório. Ou fazendo dessa forma. Que dessa forma eu não atendo pessoas individuais, tá? O curso está lá. O valor do curso, até hoje, e eu vou baixar esse preço agora. Para quem está aqui, eu vou baixar esse preço agora. Eu vou baixar até sexta-feira, que é o dia que eu estou lançando esse curso, relançando, porque ele está lá o tempo todo. O valor do curso é R$997. Mas qual que é o preço que vai estar lá no site? Se você entrar lá no site e não estiver nesse preço, vai estar, porque daqui a pouco eu já vou entrar
em contato com o Renato, ele vai mudar o preço lá, daqui a um pouco. O valor vai ser em até 12 vezes de R$40. Ou seja, 390 e alguma coisa. Ok? Uma consulta comigo é esse valor, R$400. Pessoa, para saber esse método, que existe há 13 anos, comprovado, milhares de pessoas já fizeram, fez, tem o resultado, melhora a saúde, diminui peso. O valor, então, de uma consulta é esse valor. A pessoa passa por 3 consultas comigo para aprender tudo. Tem tudo lá no curso? Tem tudo lá no curso. Tem um curso gravado. Só que, para as pessoas que estiverem aqui, que farão esse curso até sexta-feira, que farão a inscrição de hoje até sexta-feira, eu vou dar ainda, porque é um grupo de pessoas, um encontro comigo, em grupo, na terça-feira, não terça agora, na próxima terça-feira, para iniciar o processo, 3 dias depois. Então, conta aí a próxima terça-feira, não é só agora a próxima. 3 dias depois eu darei outra consultoria e 1 mês depois eu darei outra consultoria de mais ou menos 1 hora e pouco. Para grupo de pessoa. Não para uma pessoa só, eu não atendo dessa forma. Normalmente não faço dessa forma. Normalmente esse curso está lá para vender direto pelo preço que eu falei para vocês. E ele fica lá para quem quiser comprar. Tem muitas pessoas que compram, tem muitos profissionais também. E pessoas da área também, e pessoas que querem emagrecer que compram esse curso. Tem pessoas que compram para poder usar nos seus pacientes. Tá? Julian, boa noite. Camila, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, ele vai estar agora, a partir do momento que eu encerrar a live aqui, ou às vezes até antes, tá? Talvez até o Renato está me vendo aqui, eu não sei se está vendo ou não, mas eu vou entrar em contato com ele, tá? E vai reduzir esse preço. Se você entrar lá, estava até hoje 997, vai estar por 300 e vou baixar 3 vezes esse valor. Vai dar menos de R$400 ou até em 12 vezes de R$40. Então, quem quer emagrecer, permanecer, aprender definitivamente e não ficar à mercê de uma dieta, outra dieta, isso, aquilo, o que eu ensinei para vocês aqui hoje foi algo que vocês podem colocar em prática amanhã. Eu não diria para vocês colocar em prática amanhã, eu diria para vocês comprarem as coisas primeiro, própolis, azeite de oliva e o leite de magnésio e colocar em prática depois. Por quanto tempo ficará gravado o curso na plataforma? Esse aqui, o curso lá está gravado, tá? O que eu estou falando é que faz também promoção do livro. Não, estou fazendo uma promoção aqui que realmente a gente não costuma fazer, tá? O valor, imagina, o valor de quase R$1.000 baixando para 300 e pouco, tá? Próximo de 4, até em 12 vezes, tá? Então, quem quiser fazer, entra ali no www.treinaterapias.com.br. Você tem exatamente até sexta-feira. Sexta-feira, daí eu não posso fazer mais, eu vou voltar ao preço que é normal dele, tá? Mas assim, coloque em prática o que eu falei para vocês. Coloque em prática tudo isso que eu falei para vocês. Será para sempre ou tem prazo? Não, não é para sempre. Até sexta-feira, tá? Depois de sexta-feira você vai ver, a gente é muito judicioso nas palavras da gente e tem que ser, tá? Então eu não estou dizendo até sexta-feira para vocês ir lá até sexta, não. Eu vou fazer até sexta-feira e na sexta-feira, no sábado, se vocês entrarem lá no sábado, já não vai ser o mesmo valor, tá? Infelizmente não vai poder ser o mesmo valor. E aí quem comprar já sabe que na outra terça-feira, e aí eu vou marcar o horário com quem comprar, na outra terça-feira, que vai ser à noite, nós vamos falar de cada etapa. Nós vamos falar de uma etapa, depois nós vamos dizer o que tem que fazer para a segunda etapa, depois nós vamos dizer o que tem que fazer para a terceira etapa, depois nós vamos dizer o que tem que fazer para a quarta e última etapa. E aí você aprende exatamente tudo o que precisa, tudo que eu uso, tudo que eu desenvolvi ao longo desse tempo, para você realmente emagrecer, permanecer, para você que é nutricionista, para você que está aqui, que é profissional de saúde, realmente vale a pena. Você vai ter algo aqui direcionado, validado, usado, milhares de pessoas, resultado, algo com resultado. Ninguém, até hoje, que fez exatamente certinho o que eu estou recomendando aqui, perdeu menos de 4 quilos. Muitos perderam mais de 10. Inclusive tem gente que estava aqui participando conosco, não sei se está ainda,
eu nem vou mencionar o nome, mas se quiser falar, pode, né? Se quiser falar, sou eu, que perdeu 12 no mês. Normalmente, o que é indicado numa dieta, e o que se tem indicado numa dieta normal, seria em 90 dias, 3 meses no caso, perder 9 quilos. Ou seja, 3 quilos por mês. Eu estou falando aqui para vocês que é um método que, além de perder de 4 a 10 quilos no mês, você vai ganhar mais saúde, vai ganhar mais energia, vai ganhar um intestino saudável, vai melhorar seu sono, vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a sua digestão, vai melhorando a probiota intestinal, melhora quem tem, por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição, melhora também. Melhorando a probiota intestinal, diminui a ansiedade, por quê? Porque muitos hormônios, serotonina, endorfina, são produzidos aqui na parte intestinal, tanto é que hoje é falado que o intestino é o nosso segundo cérebro. Para a medicina chinesa, o sistema baço-pâncreas sempre foi falado assim há milhares de anos, e a ciência está comprovando agora, e é algo que realmente você só vai encontrar ali, porque não é ensinado nas faculdades de nutrição. Na faculdade de nutrição é ensinado muito bem a nutrição, em termos de carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais. No entanto, não é falado dentro da medicina convencional em térmica de alimento. Por exemplo, eu falei aqui do limão e do gengibre, mas se eu falar, por exemplo, da pimenta e do leite, né, tem vários alimentos aí que eles têm diferenças em temperatura. Então, essas diferenças de temperatura é essencial. Uma pessoa que tem muito calor no corpo, ela tem que ingerir alimento mais frio. Uma pessoa que tem muito frio no corpo tem que ingerir alimento mais quente. Isso para a saúde e para o peso. Esse sistema, então, que eu criei, foi um sistema que ele serve para todos os 11 tipos de raízes, para todas as 11 fraquezas que levam você a pegar peso. Desde questões hormonais, desde questão de sistema nervoso, desde questão de fraqueza do fígado, do estômago, do baço, do intestino, tudo isso. Quero passar mais uma coisa para vocês antes de encerrar, e eu peço vocês realmente, quem quer emagrecer mesmo, quer dar o segundo passo, compre esse curso porque vale a pena, tá? Vale a pena, só vai ficar aberto até sexta-feira, tá? E também vou passar aqui agora, gratuitamente, uma receita para quem tem intestino preso, porque muitas pessoas têm intestino preso, tem muita gente que tem intestino preso, que é o quê? Você não precisa fazer essa receita se você fizer o tratamento certo, tá? Mas digamos que você não fez o tratamento certo, eu tenho intestino preso, ou outro amigo, alguém da família tem intestino preso, então anote aí também, para intestino preso, uma receita da dietoterapia chinesa, o que é a dietoterapia chinesa? É utilizar os alimentos que atuam no corpo como remédio. Todo alimento atua no corpo como remédio ou como veneno, depende do que você tem. Se você tem muito frio e você usa alimentos frios, é veneno. Se você tem muito calor e usa alimentos quentes, é veneno. Se você usa o oposto, é remédio. Então, vamos lá. Você vai pegar uma colher de açúcar mascavo, para prisão de ventre isso, tá? Intestino preso. Uma colher de açúcar mascavo, uma colher de semente de linhaça, uma colher de semente de linhaça dourada, ok? Dourada. Uma colher de sopa, uma colher de sopa, ok? Uma colher de sopa de gergelim preto, 5 ameixa preta e um iogurte de qualquer sabor ou natural. Então, de novo, uma colher de açúcar mascavo, uma colher de gergelim preto, uma colher de linhaça dourada, um iogurte, pode ser natural ou de qualquer sabor, e água a gosto. A gosto que eu digo tem gente que gosta de um suco mais encorpado, tem gente que gosta de um suco mais fino. Então, daí põe mais água. Mas assim, uma média de 200 ml. Você bate isso, quem tem prisão de ventre, toma à tarde, vai melhorar a prisão de ventre. Já vai dar muita diferença numa série de coisas. Mas, lembre-se que se você souber desintoxicar o corpo, trabalhar a probiótica intestinal de forma que você coloque as bactérias que precisa, depois vai chegar um dado momento, e esse dado momento chega rápido, é um mês para isso, tá? Você vai conseguir colocar todos os alimentos que você já come hoje, mas de uma forma certa, o que de manhã, o que de meio-dia, o que à tarde, o que à noite, inclusive comer carne vermelha, que eu falei aqui que é ruim para a probiótica intestinal, mas 2 vezes por semana você pode, depois pode comer carne branca se quiser todo dia, ovo, peixe todo dia, depois dos 30 dias. Bom, tá aí aberto o convite para você até na sexta-feira, ok?
Agradeço a você que esteve aqui no seu domingo, que tirou o tempo. Olha, o Renato mandou aqui, ó, nem precisei falar com ele, tá? Nem precisei falar com ele. Está liberado o desconto. O Renato tá aqui conosco sempre. Que bom, né, Renato? Meu parceiro aqui. Olha, está liberado o desconto, link direto para a página aqui embaixo. Clicou aqui, você vai direto para a página. Então, clique lá e olhe todo o programa, tudo que você vai aprender. Gente, isso não se ensina numa faculdade de nutrição. O que está sendo passado não se ensina numa faculdade de nutrição. Até porque a dietoterapia chinesa, ela é muito relevante em outros sentidos. Eu tenho livro de dietoterapia chinesa, vou até mostrar um livro. A promoção do livro, eu vou fazer essa promoção, tá, Lisane? Vou fazer para frente a promoção do livro, depois eu vou ver essa semana quando, tá? Quando, mas não nessa semana, tá? Mas eu vou fazer sim a promoção do livro. Eu tenho um livro, que é um livro escrito sobre, que é importante que eu fale aqui também, um livro sobre, aqui vai estar ao contrário, né? Dietoterapia chinesa nas síndromes energéticas dos órgãos e vísceras. É um livro que ele é o melhor livro do Brasil de dietoterapia chinesa. É um livro que ele separa as doenças, não por doenças em si, mas por síndrome. Então, conjunto de sinal e sintoma, síndrome. E aí tem síndrome do coração, tem síndrome do fígado, tem síndrome do baço. E para cada síndrome tem um conjunto de alimentos. O que tem nesse livro, tem muitas coisas que tem lá dentro do curso. Dentro do curso para emagrecimento. E está aqui no livro. É um livro que aí para outra semana tal, eu vou fazer alguma promoção lá no meu site. Vou fazer. O livro tem 178 páginas. E foi feita uma pesquisa para se usar esse livro, umas pesquisas dos alimentos usados desde o sul a norte do Brasil. Então aqui tem 95% dos alimentos que todos nós comemos. Tá? Então serve para todo mundo. Se eu tenho algum livro de emagrecimento, eu tenho um livro de emagrecimento, que é R$ 97,00, tem um livro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Liane. Olha só, por que eu recomendo o curso? Se você se interessa pelo assunto e quer emagrecer, por que eu recomendo o curso? Porque o livro não é a mesma coisa, o livro de emagrecimento não é a mesma coisa que o curso. E estar aqui comigo, tá? Que criei a técnica, é diferente de só comprar o curso. Tá? Então o curso estava lá, estava aberto, teve muitas vendas do curso, o pessoal queria comprar, mas vocês estão aqui comigo, tem muita gente que é aluno e tal, está com uma orientação nesse momento, e agora aqui a gente nem tirou muita dúvida, né? Tem um livro, joia, que bom, Liane. A gente nem tirou muita dúvida, eu comecei a falar porque para a gente pegar o tempo, mas uma questão de eu der um apoio no sentido de estar presente no dia, você vai tirar todas as dúvidas. Eu vou falar, como eu falei aqui, várias coisas, e você vai perguntar, mais isso, mais aquilo. Todas as dúvidas vão ser sanadas, ok? Mas assim, a gente procura sempre ser o mais didático possível, ser mais direto possível, para que tenha poucas dúvidas, vai repetir, se tiver dúvidas, vai repetir de novo, qualquer coisa vão ter o canal para você entrar em contato direto comigo. Tá? E aí é feita a resposta no dia, então às vezes você pergunta no dia, dependendo do horário que você perguntar, já é respondido no dia, senão eu respondo no dia seguinte, tá? Nossa equipe responde no dia seguinte ou eu mesmo respondo. Gente, uma boa noite para vocês. Que bom, Lisane, fico feliz, tá, Lisane? Vai gostar realmente, a Lisane é a pessoa que está sempre aí com a gente, conhece o meu trabalho, tem aqui a Cláudia, que esteve aqui. Inclusive a Cláudia, que esteve aqui, já perdeu muito peso. Ela deu depoimento para nós. E tem depoimentos, realmente, assim, do que a pessoa fez certo, não tem erro. Uma forma cientificamente comprovada, tá? Validada, comprovada em consultório. E eu vou tirar todas as dúvidas que você, porventura, tiver. Ok? Gente, uma boa noite. Você tem interesse, realmente compra o curso, tá? Até sexta-feira, esse valor que eu falei. Muito, muito em conta, tá? Menos que uma consulta comigo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.